Olá, meus queridos amigos, vamos terminar a lição número 12 da Escola Sabatina, O Desejado de Todas as Nações, fazendo um comentário resumo da completa lição. Verso para memorizar. As nações se encaminham para a sua luz, ó Jerusalém, e os reis são atraídos para o resplendor do seu amanhecer. Isaías 63. Queridos, esse verso mostra aqui que Jesus, que é o criador de todo o sistema que chama a Jerusalém ali para ser luz do mundo, para procurar a Ele, como vamos ver na lição. Aqui, meus irmãos, nós não temos olhado para fora de nós mesmos, crendo que Jesus é um Salvador vivo. Porque, na verdade, irmãos, dentro de nós não há salvação, não há libertação, não há vida. Apenas em Jesus podemos encontrar a salvação verdadeira. Diz Isaías 55:7, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau, os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Amados, temos que crer na clara promessa e não aceitar sentimentos no lugar da fé. Devemos nos apoiar nos méritos de Jesus e somente nesses méritos. Domingo, 14 de março, os efeitos do pecado. Isaías 59, aqui, irmãos, começa a mostrar que o povo ficava se perguntando: por que jejuamos e tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Veja, o povo de Israel estava fazendo tudo no formal, uma vida formal, de aparências, mas o coração daquele povo estava longe de Deus. Será que nós corremos o risco de viver assim? Então, Deus, através de Isaías, no capítulo 59, vamos ver aqui, capítulo 59, responde ao questionamento dos israelitas. Capítulo 59, verso número 2. 1 e 2, na verdade. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Eis aqui o problema, irmãos. O problema é que as iniquidades do povo de Israel estavam fazendo separação entre eles e Deus. Isso começou lá desde Gênesis. Gênesis 3:8, por exemplo, nos traz aqui um vislumbre dos problemas que os israelitas estavam passando. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Irmãos, o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado é uma rejeição a Deus e isso provoca afastamento. Ele não é somente um afastamento de Deus, mas o seu resultado faz com que o pecador se afaste mais e mais de Deus. O pecado nos separa do Pai, não porque o Senhor não nos alcance, mas porque o pecado nos leva a rejeitar a oferta divina. O pecado, ele nos afasta do Senhor. Mas temos boa notícia, meus irmãos, porque Deus, através do seu Filho amado Jesus, ele nos resgatou. Ele vem atrás de nós, como o pastor corre atrás daquela ovelha perdida, aquela ovelha machucada. Uma pergunta para você: como você tem experimentado a realidade de que o pecado causa uma separação de Deus? Qual é a única solução para o problema? Já vimos a solução, segunda-feira, 15 de março. Quem é perdoado? Isaías 59 trata aqui do assunto essencial que deve ser observado. O perdão, meus irmãos. A lei, ela não vem para nos salvar, mas ela aponta o pecado. Porém, meus irmãos, devemos mirar não na condenação, não na perseguição, não no que a lei faz,
condenando. A lei, além de condenar, ela aponta para o erro. Devemos olhar para esse aspecto. Ela aponta para o erro e para a solução desse erro. A solução desse erro que cometemos contra Deus, esse afastamento, é Jesus. Jesus, ele irá nos perdoar todas as vezes que nós confessarmos a ele os nossos pecados, porque ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, meus irmãos, a pergunta principal que devemos ter na nossa vida é dizer quem foi perdoado e não quem pecou. O perdão deve ser a chave para a nossa vida. Os israelitas, em alguns momentos, eles não compreendiam isso. E nós podemos viver como israelitas hoje, não compreendendo que o perdão, ele apaga as nossas transgressões. E o perdão vem pela autoridade de Jesus Cristo, que morreu em nosso lugar. A lei, ela tem a sua importância, porém, é para guiar até aquele que pode nos salvar. Apelo universal, terça-feira. Aqui nos mostra, irmãos, que o povo de Deus ali na representação dos israelitas deveriam ser uma luz que resplandeceria para o mundo, que mostraria para o mundo quem era Deus, a bondade de Deus, as bênçãos de Deus. Vamos ler Isaías capítulo 60, versos 1 e 2. Diz: Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Amigos, aqui Israel deveria ser luz para o mundo. E nós devemos aprender através da experiência dos israelitas naquele tempo, porque eles se fecharam para o mundo, se colocaram como pessoas absolutas. Sim, as verdades, os profetas, a sabedoria de Deus estava com os israelitas. Porém, eles se fecharam. Eles deveriam anunciar ao mundo a vida com a paz de Deus, mas se fecharam no seu orgulho e na sua riqueza. Corremos esse risco. Por isso que devemos anunciar ao mundo as verdades sem temer. Porém, não só para nós mesmos, mas para o mundo, como é muito claro nas profecias que devemos levar. Como diz Isaías 56:7, o templo de Deus seria chamado casa de oração para todos os povos. Abraão, a ele foi dada a promessa de que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Então, meus queridos, o apelo universal é para que nós, como adventistas do sétimo dia, sejamos também essa luz e bênção para o mundo. Tenha certeza, Deus quer usar a mim e a você para ser essa bênção. Siga em frente, confiante no Senhor. Quarta-feira, 17 de março, o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, verso 2. Vamos ler. O verso 1 também. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Aqui, meus irmãos, Cristo anunciou verdades que libertariam o povo. O povo aguardava o Messias, o ungido, o libertador e rei da descendência de Davi. Aquilo alegrou muito aqueles que ouviram essas palavras. Porém, se decepcionaram quando viram que a pessoa de Jesus arrogou para si a qualidade daquele que seria o libertador. Irmãos, a lição retrata que as pessoas que haviam sido forçadas a vender as terras de seus ancestrais ou a se tornar escravas para sobreviver em tempos difíceis, recuperariam suas terras e sua liberdade, conforme está lá em Levítico. Havia o ano 50º, que era um ano de jubileu e libertação de toda a escravidão. Jesus aqui estava se referindo à libertação, o ano aceitável do Senhor, que iria libertar
os israelitas da escravidão e do jugo dos romanos na sua época. Porém, ele não apenas proclamaria libertação aos cativos, mas também curaria os quebrantados de coração, consolaria todos os enlutados e promoveria a restauração, essa restauração verdadeira e espiritual. Ademais, além do ano aceitável do Senhor, Jesus apregoaria o dia da vingança do nosso Deus, que vamos ver na outra parte de quinta-feira. A palavra de Cristo para os israelitas aqui, irmãos, era libertá-los, mas não uma libertação meramente física daquele cativeiro romano, mas sim uma libertação com quebrantamento do coração, colocando o amor e a lei do Senhor no coração verdadeiramente, reconhecendo quem era Deus através da pessoa de Jesus Cristo. A questão número 9 pergunta: quando a profecia de Isaías foi cumprida? Como o ministério de Jesus a cumpriu? Evidentemente não somos Jesus, mas devemos representá-lo no mundo. Quais coisas o Messias fez, conforme expressas em Isaías 6, de 1 a 3, que nós, com nossas capacitações limitadas, devemos fazer também. Então aqui, no verso de 1 a 3, diz que devemos curar os quebrantados de coração, proclamar a libertação dos cativos, pôr em liberdade os algemados e a pregar o ano aceitável do Senhor. Irmãos, que somos nada, porém temos uma missão. Quem nos dará a capacitação? É somente Deus. Os nossos planos são humanos e falíveis, porém os planos de Deus são confiáveis. E devemos, assim como a luz da aurora, ir brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Confiar na nossa fraqueza colocada nas mãos de Deus para que Ele nos torne fortes, para que Ele nos proteja das ciladas do inimigo e das acusações dele a dizer que nós não podemos nada. Mas a palavra de Deus diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Confie nisso, meu amado e minha amada irmã. Quinta-feira, o dia da vingança do nosso Deus. Isaías 61, verso 2. O verso diz que ele viria para pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Os israelitas, eles esperavam uma vingança em cima do jugo romano. Eles queriam que um reinado semelhante ao de Davi fosse vivido naquela época para que eles se tornassem um império no mundo, a nação poderosa que derrotaria todos os inimigos e teria ali um rei libertador terreno para sempre. Mas não foi essa a mensagem essencial que Jesus veio trazer. O dia da vingança ainda não havia chegado, meus irmãos. Jesus profetizou que esses juízos divinos viriam no futuro. E o dia da vingança é o grande e terrível dia do Senhor, que vai ser cumprido no regresso de Cristo para libertar a terra. Sabe por quê, queridos? Porque o dia da vingança deve ser vingado por um Deus amoroso e sábio. A questão número 11 faz essa pergunta: como conciliar a noção de um Deus amoroso com um Deus que promete vingança? Essas ideias são incompatíveis? A vingança pode ser uma manifestação desse amor? Sim, queridos. Sabe por quê? Porque Deus é a justiça em pessoa. O caráter de Deus é a justiça perfeita. Então Ele trará para nós a verdadeira vingança. Aqui diz que Paulo, ele nos falou para não retribuirmos mal com mal, mas também diz que quando o Senhor se manifestar no céu, em chama de fogo, Ele tomará vingança contra os que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Devemos esperar plenamente na vingança do Senhor. Se você em algum momento foi ferido, foi injustiçado de alguma forma, aguarde no Senhor. Ele sonda os corações, Ele sabe de tudo e será fiel como vingador, como justiceiro da verdade. Mais uma perguntinha no final da lição de quinta-feira. Você teria o desejo de vingança contra uma pessoa que praticasse o mal contra algum desconhecido? Quer dizer, alguém pratica o mal com alguém que você nem conhece. Você vingaria aquela pessoa? Agora pense,
E se uma pessoa prejudicasse alguém que você ama? Um filho, um parente próximo? Isso nos ajuda a entender melhor a ligação entre o amor de Deus por nós e as advertências de vingança. Irmãos, Deus nos ama grandemente. Por isso não deixará que o pecado reine para sempre em nossa vida. Quero terminar aqui lendo, na parte de sexta-feira, uma menção feita por Ellen White em Fé e Obras. Aproxima-se o dia da vingança de Deus, o dia do furor de sua ira. Quem suportará o dia da sua vinda? Os seres humanos têm endurecido o coração contra o Espírito de Deus, mas as flechas de sua ira penetrarão, onde as flechas da convicção não puderam entrar. Não demorará muito para que Deus se levante a fim de entender-se com o pecador. Irá o falso pastor proteger o transgressor naquele dia? Haverá alguma desculpa para aquele que acompanhou a multidão no caminho da desobediência? A popularidade ou o número farão com que alguém se torne inocente. Os descuidosos e indiferentes devem considerar essas questões e resolvê-las por si mesmos, sabendo que Deus não erra, porque Ele é sábio demais para errar. Devemos nos